Olá pessoal, meu nome é Alberto Miglioni, eu sou arquiteto cloud e com esse vídeo eu pretendo iniciar uma série, de outros vídeos onde nós vamos falar sobre o serviço de banco de dados da AWS, o RDS, que é um banco relacional gerenciado. Então, para a gente poder começar, eu vou abrir aqui o console da AWS, para a gente poder já ter contato com o console, com onde você vai criar esse recurso do RDS, do banco de dados. Lembrando que esses vídeos, são para pessoas que já são, arquitetos e querem aprender também sobre a questão de banco de dados, tem algum conhecimento também com relação ao banco de dados. Então esse vídeo é dedicado a vocês que trabalham com banco de dados, que querem implementar bancos de dados gerenciados relacionais aqui na AWS. Então para a gente poder dar início, eu vou aqui, para começar, eu vou tirar minha câmera aqui para a gente poder ter uma visão completa, do console. Muito bem. Então eu já estou logado aqui no console da AWS, tá, com meu usuário e senha aqui. E nós vamos então procurar aqui no console na barra de pesquisa, o serviço RDS. Mas antes de sair criando alguma coisa, algum recurso, eu vou falar um pouquinho para vocês alguns detalhes sobre esse serviço, Primeiramente, é com relação a quais bancos de dados eu posso, trabalhar com RDS. Então, como eu falei, no início deste vídeo, o banco de dados RDS, o serviço RDS, é para banco relacional, banco de dados relacionais. Então, nós temos aqui diversas engines, que são suportadas pelo RDS, como o Postgres, o MySQL, o MariaDB, o Oracle, o SQL Server e também nós temos aí o Aurora, que é um banco, que foi modificado pela AWS, que tem compatibilidade com Postgre e também com MySQL. Então, o RDS nada mais é do que um serviço de banco de dados gerenciado na nuvem. Então, para que você possa ter esse serviço, você possa rodar o seu banco de dados em cloud, na nuvem, nós precisamos antes, preparar o nosso ambiente em cloud para receber esse recurso do RDS, do banco de dados. Então, nós precisamos criar, um ambiente que a gente chama de pavimentação, um pavimento, a base do seu ambiente, onde você vai subir o banco, ele tem que ter já criado uma VPC, que é uma rede virtual, Você também precisa segmentar essa VPC com subnets. Então, se você vai colocar a sua aplicação na nuvem e também o seu banco de dados, que realmente é o recomendável devido a algumas questões aí de latência, então é interessante que você segmente as suas subnets da VPC entre a subnet pública, onde vai estar a sua aplicação, que vai estar exposta para a internet, e uma outra subnet onde você vai ter o seu banco de dados, uma subnet privada, que é uma recomendação de segurança, você colocar o seu banco de dados numa subnet, numa rede que seja privada, que não esteja exposta para a internet. E além disso, você precisa também ter outros cuidados com segurança, como configurar o seu security group, que é um tipo de firewall onde você protege aquele recurso, como a EC2, como a RDS, onde você vai dar acesso para o seu banco de dados apenas para aquelas máquinas ou aqueles usuários que realmente precisam ter acesso. Então, o Security Group você configura a partir de um IP e também da porta, no caso aqui a porta do banco. E também você pode configurar a nível de rede, com Network SL, regras também de acesso, mas na camada de rede, e não do próprio recurso do RDS. Então você tem várias possibilidades aí e camadas para você poder garantir a segurança do seu banco de dados. Uma outra questão também que é importante, antes de a gente começar a falar, e criar também aqui o banco de dados nas diversas engines que o RDS oferece, é lembrar também que nós temos a questão de storage, armazenamento. Então nós precisamos nos preocupar com a parte de segurança, toda essa parte que eu falei de rede também, que é a pavimentação, mas também devemos nos preocupar com a questão do storage. O storage, nós temos no RDS dois tipos, o GP2, que é um General Purpose, que é um tipo de storage, além de ser, é SSD na verdade, mas é um para você rodar qualquer tipo de workload, de banco de dados. E também tem um outro tipo chamado IO1, que é
um outro tipo de banco de dados, de storage, na verdade, que te permite você setar, configurar IOPS, né? Que é questão lá de leitura escrita no disco, né? No storage. Então, dependendo o nível de performance que você precisa na sua instância, né, de banco de dados com relação à leitura escrita, é interessante você optar por GP2 ou por IO1, né, que seria no caso aí o que você consegue provisionar IOPS. Tem uma outra funcionalidade também com relação a storage, que é o auto-scaling do storage. Então, você consegue configurar de uma forma que você consegue escalar o seu storage. Você coloca lá um limite, né? Eu quero que o meu storage, em algum momento que o workload precise, vá até 1 terabyte, por exemplo. Então, você consegue configurar isso no auto-scaling e, caso a sua instância de banco necessite de mais espaço, ele vai escalar de acordo com o que você configurou, né, no auto-scaling do storage. Ok? Nós também precisamos nos preocupar com backup, né? O RDS ele permite você fazer snapshot da instância, né? Então você tem aí uma cópia, né, da sua instância de banco de dados. Veja, ele não é um backup granular, né? Você não consegue fazer o backup de uma tabela em específico, mas da instância no geral. E claro, quando você for fazer o restore também, ele nunca vai deixar você sobrescrever a instância que está rodando, né, a principal. Você sempre que for restaurar um banco de dados, né, uma instância, ele vai restaurar uma cópia, né, uma outra instância em paralelo para você poder alterar, né, e apontar a sua aplicação para esse novo banco de dados que foi criado a partir do seu restore. Tá? Mas essa questão de banco de backup, né, de banco de dados, a gente vai retomar logo mais. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas a ideia agora é passar realmente um overview para vocês sobre o RDS, como ele funciona, quais são as funcionalidades e alguns detalhes, né, do funcionamento desse banco de dados gerenciado. Então, como eu falei, você consegue então subir Postgres, MySQL, o MariaDB, o Oracle, o SQL Server e também o Aurora, com compatibilidade para MySQL e Postgres. Uma outra questão também importante a gente se preocupar com relação ao nosso banco de dados, ao nosso serviço de RDS, é a monitoração. Então você consegue monitorar algumas métricas, né, também de performance da sua instância através do CloudWatch, que ele é integrado, né, o RDS é integrado com essa outra ferramenta de monitoração da AWS chamada CloudWatch. Uma questão também interessante, né, eu falar aqui sobre o RDS, é com relação a como o banco, a instância vai estar disponível para você, né? Diferente de um outro tipo de instalação, que é você pegar uma EC2, que é uma instância, né, de computação, onde você tem acesso ao sistema operacional e você instala o seu banco de dados, por exemplo, você instala uma SQL nessa instância Linux, né? Você tem então ter acesso à instância para poder mexer no sistema operacional, fazer alguma alteração de parâmetro diretamente em algum arquivo de configuração. Então você vai lidar com o sistema operacional com o seu banco diretamente. Isso a gente chama de IaaS, né? Onde você tem acesso ao sistema operacional, né? A plataforma completa, né? Desde o hardware, né? A parte de computação até a parte do sistema operacional e a parte do banco de dados instalado. O RDS já é diferente disso, não é assim que funciona. Ele na modalidade PaaS que ele trabalha. Então o RDS tem o SO dele, tem também o engine instalado, só que você não tem acesso ao sistema operacional, você não tem acesso à máquina. Apesar de no processo de criação do RDS você consegue definir qual é o tipo de máquina, o tamanho da máquina com relação a processamento, né, CPU e também memória e disco, você não consegue acessar esse sistema operacional. Então, se você precisar fazer alguma alteração de parâmetro que você queira direto no kernel do Linux, por exemplo, você não vai conseguir, porque no RDS ele não permite você ter esse acesso. Ok? Uma outra questão também interessante do RDS, que você tem a sua instância principal, ok? É onde você tem toda a questão ali de escrita, de leitura, né, de dados na sua instância, com um endpoint específico para essa instância, mas você pode criar réplicas. Então, na verdade, o que você faz é criar uma outra instância do lado dessa principal, né, na verdade debaixo dela, onde ele replica de forma assíncrona os dados, né, da instância principal para essa instância de read réplica. Como o próprio nome já diz, né, read réplica, então é somente leitura.
Então, algo para você, por exemplo, apontar uma aplicação de reporte, né, de relatórios, você apontar, por exemplo, um Power BI, né, ou qualquer outra ferramenta de análise de dados ou de BI, né, e você crie os seus dashboards. Pode ser até a ferramenta do próprio AWS, que é o QuickSight. Então você consegue separar o que é consultas, né, de leitura escrita e somente leitura nessas redes réplicas. A rede réplica, ela vai ter o próprio endpoint dela. O endpoint é a URL de acesso, né, o caminho do acesso. Aquele host com a porta lá você consegue acessar a sua rede réplica. Então você vai ter um endpoint para a sua instância principal de escrita e você vai ter também um endpoint para a sua rede réplica. Você pode criar mais de uma rede réplica a partir da sua principal. Então, você pode criar várias redes réplicas e depois a gente vai até entrar num dos vídeos aqui da nossa série e falar sobre o RDS Prox, que você consegue balancear essas redes réplicas, né, de uma forma que você consiga jogar as suas consultas, né, do seu sistema de relatórios ou o que for que você estiver apontando para a leitura em diversas redes réplicas. Isso ajuda bastante. Falando de rede réplica, nós temos também a questão de você criar a sua instância de RDS em multi-AZ. Então você consegue ter a sua instância principal numa zona de disponibilidade da AWS, ou seja, num data center, e uma segunda instância numa outra zona de disponibilidade. Por isso se fala multi-AZ. Mas essa segunda instância na outra AZ, ela é standby. Você não tem acesso a essa outra instância que está na outra zona. Você vai ter, enquanto a zona principal, onde está a sua instância, que você está trabalhando nela, tiver ok, funcional, o endpoint vai estar apontando para ela. Caso aconteça alguma falha naquela zona e você precise, então, daquela outra, né, fazer o failover para aquela outra instância, isso é feito de maneira automática. Leva aí alguns segundos, então o endpoint é chaveado para outra zona. Com relação a custo, né, a gente vai entrar agora falando um pouquinho sobre preço, né, do RDS. Essa outra instância, né, que você cria no multi-AZ de standby é um outro custo. Né? Você tem mais uma instância, o custo de mais uma instância. E das réplicas também, a mesma coisa. Então, de acordo com o tamanho das réplicas e no caso do multi-AZ, que vai criar com o tamanho da principal, você tem o custo de mais uma instância de RDS. Agora, com relação ao modelo de precificação, né? Como você paga esse RDS? Então, você tem a questão aí de pagar pelo que você consome, né? Então é on demand, conforme você deixa a instância ligada, você vai estar pagando. Desligou, você deixa de pagar. Mas existem também outras formas de você conseguir economizar. Né? Existe uma outra forma chamada reserva de instância, onde você pode, com a AWS, firmar um contrato, pode ser de 1 ano ou de 3 anos, onde você se compromete que esse recurso fique ligado durante esse tempo e você vai ter da AWS aí um desconto, né? Podendo pagar antes, né, na sua fatura, né, a gente chama de upfront, ou no upfront, que é depois, né, pagando depois do consumo já sido realizado. Então existem várias formas também. Né, isso também é um assunto para um outro vídeo, onde a gente pode explicar melhor como é que funciona essa questão de reservas de instância. Mas além disso, então, nós temos aí o on demand e temos a questão das reservas. O que mais eu vou pagar quando eu subo uma instância RDS? Eu também vou pagar a questão do storage. Então, eu tenho ali um tamanho de gigas, né, ou teras, para o meu storage, que eu estou alocando ali para o armazenamento do meu banco, e eu vou pagar mensalmente por isso. Além disso, eu vou pagar também o que o meu backup consumir de espaço no storage e também os snapshots. Uma outra questão interessante, falando de disco, né, no caso aqui do IO One, você tem a questão de reserva, né, de provisionar IOPS para o seu storage. Então, também o IOPS provisionado também gera um custo maior, porque o IO1, que é esse tipo de storage, ele é um pouco mais caro do que o GP2. Então, preste atenção na hora de você selecionar o disco, o tipo de disco que você vai usar no seu RDS, porque tem questão de custo também. Tá?
E uma outra forma também de que você vai ser taxado, né, que vai ser cobrado do seu RDS, é o data transfer. Então, os dados que você transferir entre contas da AWS, né, você tiver uma aplicação numa conta e o RDS em outra, esse tráfego de uma conta para outra, ele é cobrado, né, chamado de data transfer, e também entre as zonas, né? Eu tenho aí aplicação que está em HA entre duas zonas e tudo mais, e eu estou consumindo esse banco, também eu vou pagar data transfer em cross-zone, que nós chamamos. E também em cross-region, né? Se eu tenho uma replicação de dados de uma região para outra, do RDS, que isso pode acontecer, então também é taxado no data transfer, ok? Então, assim, foram alguns detalhes para vocês entenderem, né, sobre essa questão aí do RDS. Eu vou entrar agora um pouquinho, né, vamos voltar para o console aqui. Eu fiz aí um pequeno overview de algumas funcionalidades do RDS, com relação aí a storage e tudo mais. Nós vamos entrar agora aqui no console. Então eu tenho aqui, apresentando para vocês, o console da AWS, entrando em RDS. Então eu fui lá na barra de pesquisa aqui em cima de serviços. Eu digitei a palavra RDS do serviço e cliquei sobre ele e entrei então aqui agora no console, né, da AWS, especificamente onde eu tenho o serviço do RDS. Então aqui eu tenho no dashboard, como eu estava aqui um pouquinho antes, né, ele me mostra aqui alguns asserts, né, alguns recursos do RDS, onde eu consigo ter uma visão macro das instâncias que eu estou rodando, de cluster também que eu posso estar rodando. Tem a questão de cluster também no RDS, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto logo mais. Se eu tenho reservas de instâncias também, se algumas dessas instâncias são reservadas, né, naquele esquema de que eu falei do contrato, né, de 1 ou 3 anos. Snapshots que eu tenha feito dessas instâncias de forma manual ou também de forma automatizada, que eu consigo também fazer snapshot a hora que eu quiser, de forma manual. Ele também me gera os eventos, né, para a gente poder acompanhar a questão da monitoração. Alguns eventos também com relação à minha subscription. Os parameter groups, que são uma coleção de parâmetros. Como eu não tenho acesso ao SO, eu consigo, de alguma forma aqui dentro do console, setar alguns parâmetros para o meu banco de dados. Então eu crio aqui uma configuração, né, um grupo de parâmetros que eu posso aplicar em uma instância ou em mais instâncias da RDS. Pode ser tanto as defaults, que são criadas quando você cria um banco de RDS sem setar um parameter group customizado, ou os seus próprios parameter groups customizados. Tem também algumas configurações, algumas opções adicionais que eu insiro também no Option Groups. Então, mesma coisa, eu posso usar o default do Option Groups ou também posso customizar. As Subnet Groups são grupos de subnets. Eu preciso definir em quais redes, em quais subnets aquela minha instância ela será lançada. Então, eu tenho essa questão também de agrupar minhas subnets. E tenho a questão da qual é a minha default network, qual é a minha VPC. Então, esse dashboard, ele me ajuda aqui a ter uma visão macro, né, dos recursos que eu estou utilizando. E aqui eu consigo ter alguns atalhos, né? Posso criar um database de maneira rápida através desse atalho aqui do Create Database, ou restaurar também um banco de dados através do S3, que é um bucket, é um storage, no qual eu posso armazenar o meu dump, o meu arquivo de backup do meu banco de dados, e de uma forma que eu consiga acessá-lo, eu posso restaurar esse banco no RDS. Aqui no meu menu, ao lado esquerdo, né, aqui na lateral, eu também tenho algumas outras itens do menu, né, algumas funcionalidades. Eu tenho o database, onde vai me mostrar quais são os bancos, as instâncias que eu tenho que foram criadas. Eu consigo também rodar queries, então eu tenho um editor de queries que me permite rodar algumas consultas SQL nessas instâncias. Eu tenho um serviço também, uma funcionalidade chamada Performance Insights, que se eu ativar essa funcionalidade na instância, eu consigo ter algumas recomendações, alguns insights a mais daquela instância para que eu possa entender o funcionamento dessa instância, como ela tá se comportando, né? Os snapshots são os backups que a gente faz, né? Tira uma fotografia da instância naquele momento. Os backups automatizados, os automated backups, onde eu consigo também visualizar
os backups que são realizados de maneira automatizada pelas rotinas de backup que nós vamos ver em seguida ao criarmos a nossa primeira instância de RDS, as instâncias reservadas que a gente também contratou e o proxy, que é uma possibilidade de você balancear as suas instâncias, separando em instâncias de escrita e instâncias de leitura. Esse é um balanceador, um proxy. E também, em momento oportuno, a gente vai estudar um pouquinho sobre RDS e proxy. E logo mais, seguindo aqui abaixo no menu, eu tenho aqui como segmentar as minhas subnets em grupos. Tem os parameter groups que eu falei, né, com relação a alguns parâmetros que eu consigo setar para a minha instância, para o meu banco de dados, os option groups, e também algumas engines, algumas versões customizadas das engines de banco, né? E aí a parte de monitoração de eventos, né? E em seguida algumas recomendações com relação à sua instância.